Mas outro detalhe importante que as pessoas estão consumindo muito são comidas ricas em agrotóxico. E qual é o problema dos agrotóxicos? É veneno. Bom, o problema dos agrotóxicos é que ele é veneno. Riquíssimo em metais pesados. Esses metais pesados, eles são grandes responsáveis por destruição do seu corpo. Os metais pesados são responsáveis pelos processos degenerativos. Quando falo em processos degenerativos, eu estou falando em degeneração mental, seja esclerose múltipla, seja ELA, seja Parkinson, seja Alzheimer, seja diabetes, câncer, doenças autoimunes, todas essas são doenças degenerativas. Então, os metais pesados causam doenças degenerativas. Uma pessoa que tem uma doença degenerativa, ela precisa fazer um exame mineralograma do fio de cabelo para saber se ela tem alguma intoxicação por metais pesados. Essa pessoa precisa eliminar esses metais pesados. E nós consumimos, na maioria das vezes, frutas e verduras riquíssimas em metais pesados. E aí a importância de um centro como esse que vocês estão, que consomem alimentos mais orgânicos. É até possível que tudo não seja orgânico, mas a maioria tem essa ideia na cabeça de que o orgânico é ideal e precisamos comer mais orgânico. E, na medida do possível, essa é uma das razões que me faz gostar de morar na roça. Eu, vez por outra, estou comprando um coco verde ali, natural, uma fruta natural, sem nada de conservante nem agrotóxico, uma verdura natural. Então, precisamos ter essa preocupação. Sabe, por ano, quantos litros de agrotóxico consumimos em média? 5 litros e 200 ml de agrotóxico por ano. 5 litros e 200 ml. E facilmente, em razão dos hábitos, essa pessoa desenvolve esteatose hepática, fígado gordo. E esse fígado gordo vai se transformar em pedras na vesícula. Fígado gordo. Esse problema intestinal, gastrointestinal, vai gerar obesidade, vai gerar barriguinha, muita gordura acumulada no abdômen, vai gerar os processos alérgicos nas vias aéreas e na pele. Vocês já observaram, veja lá na pesquisa do Google, a incidência de processos alérgicos no Brasil é altíssima. Pessoas que não estão sabendo se nutrir. Mas o que essas pessoas estão comendo? O que as pessoas estão comendo? Estão comendo veneno. Estão vendo ali no corredor? Um já caiu. Pessoas que são acostumadas hoje, as pessoas hoje são acostumadas a comer refinados, enlatados, industrializados, empacotados, conservantes, óleos, frituras, McDonald's. E aí, pensando nessa propaganda e dessas prateleiras, eu tenho uma frase aí para dizer a vocês. A frase é: quando eu defino se um alimento é bom para comer ou não? É empacotado, não serve.
o que é o alimento bom para comer e que alimento é ruim para comer. Então, uma resposta que eu achei foi a seguinte: toda comida que não se passa em propaganda de TV, essa é a comida boa para comer. Toda comida que passa em propaganda de TV, essa não presta para comer. Você já ouviu alguém anunciar que anunciar na TV, batata é bom para comer, suco de couve é bom para comer, inhame é bom para comer? Você não vê propaganda disso aí, não é verdade? Mas você vê, gente, vamos comer McDonald's. Gente, vamos tomar Coca-Cola. Tudo aquilo que passa em propaganda é péssimo para a sua saúde. Mas vamos ver aí algumas outras coisinhas que fazem parte dos hábitos alimentares das pessoas. Pizza. As pessoas amam pizza. As pessoas amam queijo, leite e derivados. Veneno para o corpo. Você está com um paciente que está sofrendo, gemendo, com problemas respiratórios, com problemas alérgicos, manda arriscar pizza, leite, queijo, derivados. Manda arriscar açúcar. As pessoas amam a carne assada. Existe estatística que diz, a doutora Márcia Vidotto, ela pontua muito bem isso aí, se você quiser reduzir a possibilidade em 70% para sofrer qualquer doença, quer reduzir a possibilidade de doenças em 70%, é só parar de comer carnes, principalmente carnes vermelhas. E isso é importante orientar aos pacientes. Consumimos, em média, por ano, brasileiro, de forma per capita, em média, 62, 63 quilos de açúcar ano. Nossa. Tá bom, você sabe o que é você consumir o peso do seu corpo por ano em açúcar? Como você quer que o seu corpo reaja? Aí você diz, mas doutor Edson, eu não como açúcar. Quando eu falo consumir açúcar, é consumir açúcar através de seus vários atrativos, através de seus vários caminhos, através das benesses que a indústria lhe oferece, é através de um refrigerante riquíssimo em açúcar, é através, vamos passando aqui nós pontuamos frituras, né? Refrigerante, se uma pessoa, eu pedi para vocês perguntar às pessoas qual tipo de câncer elas querem. Aí você pode perguntar para a mulher, você deseja ter que tipo de câncer? Câncer de mama ou câncer uterino? Qual você prefere? Ou câncer intestinal? Espera a resposta dela. E as pessoas vão dizer, vão meter pedrada em você, não quer saber de câncer. No entanto, os hábitos dela diariamente é querendo pedir um câncer. E você vai observar aí muita gente usando refrigerante. E aí, eu falo para você, você quer que eu diga para você o caminho mais rápido para um câncer? Imagine que você vai encontrar alguém e esse alguém é doido querendo um câncer. Ele está desesperado para ter um câncer. Você vai dizer para ele o seguinte, você vai fazer o seguinte, já que você está desesperado para ter um câncer, eu vou te ensinar o caminho mais rápido para o câncer. O caminho mais rápido para o câncer chama-se refrigerante.
E por que o refrigerante é o caminho mais rápido para o câncer? Porque um refrigerante, ele aumenta o teor de acidez do seu corpo de forma exponencial 100.000 vezes mais. O seu corpo fica extremamente ácido. Sem falar no açúcar. Então, esse é o caminho mais rápido para o câncer. E se você observa um pai dando um refrigerante para um filho, ele está inconscientemente dizendo: eu quero que o meu filho morra de um câncer. E aí nós temos os assados, as frituras, muito açúcar. Está dando água na boca, não é verdade? Sorvete, as pessoas amam sorvete. Aí você, às vezes, está comendo uma comida vegetariana. Uma comida vegetariana maravilhosa. Um almoço dos céus. Parece que você está no paraíso. Aí, quando termina aquele almoço do paraíso, você descobre que não está no paraíso quando alguém vem e oferece a maldita sobremesa. Aí você diz: meu pai, eu achava que estava no paraíso, mas foi um engano. Oferece a sobremesa. E geralmente as sobremesas têm açúcar. O que vai acontecer com esse organismo diante de uma sobremesa dessa, cheia de açúcar? Você já ouviu aquela história do alcoólatra, o cachaceiro? Você conhece o indivíduo cachaceiro, né? O alcoólatra. Geralmente ele adquire uma doença. Que doença é essa? Chamada cirrose hepática. Não é isso? Sim. Cirrose hepática. Você sabia que tem muitos adventistas aí vegetarianos morrendo de cirrose hepática? Mas, ora, a cirrose não é um problema do cachaceiro? A cirrose não é um problema do alcoólatra? Por que o irmãozinho fiel, o irmãozinho caridoso, o irmãozinho santo, o irmãozinho cristão está morrendo de cirrose? Porque o danado do irmão está comendo açúcar depois do almoço. Sobremesa. Essa sobremesa, essa comida, ela vira uma fermentação só, tudo transforma-se em álcool, bombardeia o fígado. Você vai ter um problema a início, esteatose hepática, e o seu fígado vai recebendo bomba, bomba e mais bomba, até entrar em todo um estágio de disfunção. Aí o fígado não funciona bem, o intestino não funciona bem, você começa a ter um problema chamado acúmulo de toxinas. Esse acúmulo de toxinas vai gerar um processo de desnutrição do seu corpo. Esse processo de desnutrição do seu corpo e toxinas vai deixar suas células loucas, estressadas, chamada estresse oxidativo. Essas células ficam enferrujadas, o seu corpo ficará suscetível a processos de acidez, a processos de intoxicação, toxicidade, um corpo que ficará facilmente inflamável, um corpo que ficará facilmente suscetível a infecções, porque o seu sistema imunológico será com isso bombardeado. Suas células, que é a grande unidade funcional do seu corpo, o seu corpo, a saúde do seu corpo depende da saúde dessa célula. Essa célula, ela vai estar sendo bombardeada com toxinas, ela vai estar desnutrida, ela fica louca, desesperada. Muitas dessas células morrem, porque muitas dessas células não sobrevive nesse meio sem oxigênio. Atenção que eu vou dizer agora. Atenção que eu vou dizer agora. Essas células, muitas delas morrem, porque não conseguem sobreviver
com esse bombardeio de toxinas, desnutrição, estresse, sem oxigenação. Muitas morrem. Mas algumas sobrevivem. Essas algumas que sobrevivem, não cumprirão mais a sua função corporal. O DNA que está dentro daquela célula vai ficar desnorteado, vai ser alterado o seu código genético. Seus hábitos transformam o seu código genético. Seus hábitos transformam a sua genética. Essa célula vai sobreviver, mas ela vai ficar louca. Sabe uma pessoa que era sã? Mentalmente sã? E sabe aquela pessoa que agora tem que ficar presa no hospício porque ficou louca? Já viram essas pessoas aí? Assim é a célula. Ela ficou louca, desordenada, sem função, e ela começa a sobreviver naquele mundo anaeróbico, sem oxigenação. Ela começa agora a se proliferar desordenadamente, e isso tem um nome. E qual é o nome para isso? Câncer. Câncer. Aí está a origem do câncer. Em razão dos hábitos, então, esse corpo está completamente alterado, muito ácido. Essa acidez do corpo ocorre graças aos hábitos das pessoas, os hábitos perniciosos que geram acidez. Então, as doenças são questões de hábito. A grande maioria das doenças são causadas por hábitos. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso causa dores. E precisamos ter essa compreensão do todo. Eu preciso ensinar as pessoas a viver. Aprender a viver para voltar a ter saúde. O nosso pH ideal é na média de 7,35 a 7,45. E as pessoas estão com pH hoje extremamente ácidos. Não é o nosso tema, mas outro momento a gente fala sobre isso aí, ok? Então, os alimentos animais, de origem animal, e os alimentos produzidos pelo homem deixam esse corpo extremamente ácido. Os alimentos produzidos por Deus deixam o corpo alcalino. O nosso tipo de água deixa o corpo ácido. A água mineral deixa o corpo muito ácido porque ela é ácida. Precisamos adquirir meios naturais e ter uma água mais saudável. E precisamos beber água, porque muitos não estão bebendo água. As pessoas comem demais e normalmente comem coisas que não são boas para a saúde. E o que é que você acha que essas pessoas vão ter? Essas pessoas vão sofrer doenças. Doenças como diabetes é um processo degenerativo, é uma doença autoimune. Diabetes hoje tem, em média, 380 milhões de pessoas afetadas, de acordo com a Federação Internacional do Diabetes. São 3,8 milhões de mortes ao ano. São 8.700 mil mortes por dia. Hoje, enquanto estamos conversando aqui, já deve ter morrido pelo menos 3 a 4 mil pessoas com diabetes no mundo. Isso é uma altíssima incidência. 380 milhões de pessoas confirmadamente afetadas, diabéticas, tipo 1 ou tipo 2. Agora, você já ouviu falar naquela historinha que uma pessoa chega para você e diz assim: o médico falou que eu estou pré-diabética. Não existe pré-diabético. Pré-diabético sou eu, que não tenho diabetes. Mas quando você tem uma glicemia de jejum acima de 90 e uma hemoglobina glicosilada acima de 6, você é diabético. Em jejum, né? Fazendo o exame em jejum. É diabético. 380 milhões de diabéticos confirmados no mundo. Aí vem essa historinha do pré-diabético.
duas vezes mais esse número aí são pessoas que têm o diabetes e não sabem que têm. Os hábitos perniciosos. Então, a gente joga esse número aí para pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com diabetes no mundo. É muita gente, uma altíssima incidência. É quase 15%. Diabetes é uma doença horrível, porque ela é uma doença mutilante. Ela vai mutilando aos poucos. Começa com uma feridazinha. Essa ferida não cicatriza e vai amputando os membros. E você fica cego. Tem pessoas que ficam cegas. Me deparei essa semana com uma cliente. A cliente, a glicemia dela é em jejum, toda vez que ela fizer exame, sempre estará com a glicemia em jejum de 300 acima de 300. A hemoglobina glicada, cujo limite máximo deve ser 5,7, no máximo 6, estava 15,3. Anos assim, já está ficando cega de um olho, já ficou cega de um olho e comprometido o outro. Problemas de toda natureza. Essas são as pessoas que nós observamos que existem por aí. Esse foi um exemplo. Outro exemplo é o câncer. As pessoas que têm tanto pavor do câncer, tanto medo do câncer, os hábitos do dia a dia faz o corpo evoluir para o câncer. E como é que essas pessoas vão reagir? Essas pessoas vão ficar escravas de drogas. É o que sabem, é a forma como elas sabem tratar. Escravas de drogas. E esse corpo, ele vai passar por 3 processos. Esse corpo, ele está num caminho, um caminho que vai culminar em 3 situações. Primeira situação, de reação esse corpo vai inflamar. Toda a sua estrutura será uma estrutura inflamável. Toda estrutura inflamável são estruturas que sentem dor. Então, é um corpo que inflama, é um corpo que sente dor, é um corpo que degenera. Então, aqui estou passando para você os primórdios de um corpo que está numa franca descida de inflamação, acidez, degeneração, dores. A degeneração pode ser degeneração em qualquer lugar. Pode ser no pâncreas, diabetes. Pode ser no fígado, esteatose hepática. Pode ser no coração, obstruções e dor. Pode ser na cabeça, doenças degenerativas, Alzheimer. Pode ser nos olhos, cegueira ou outro problema visual. Pode ser no músculo, tendinite, bursite. Pode ser nos ossos, artrose, osteoporose. Pode ser nas articulações, artrose, tendinites, bursites, obesidade, celulites. Um corpo que entrou num caminho desenfreado de degeneração. E essa pessoa vai sofrer com inflamação, com dor e com os processos degenerativos.